sou Everaldo Marques de Araújo, 39 anos, paulistano, da Moca, meu. E desde pequeno eu sonho em ser narrador. Eu brinco que todos os dias, quando eu consigo trabalhar, eu estou realizando um sonho de infância. Quando eu era criança, eu não queria ser bombeiro, não queria ser astronauta, não queria ser médico, não queria ser super-herói. Eu queria ser narrador. E eu sempre quis ser narrador de rádio. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão. Porque quando eu comecei a acompanhar futebol, as grandes partidas que me fizeram virar um apaixonado por futebol eram partidas transmitidas pelo rádio. Então, os locutores de rádio marcaram a minha infância, eram alguns dos meus melhores amigos. E não só os locutores de futebol, mas os comunicadores de rádio de uma forma geral. A minha mãe tinha um rádio de pilha que ficava em cima da geladeira, em que ela passava o dia inteiro ouvindo os comunicadores populares do Rádio AM de São Paulo. Então, Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Zé Bétio. E eu ouvia os comunicadores populares de São Paulo no rádio junto com a minha mãe. Tinha momento de fé, de colocar um copo d'água do lado do rádio no momento de oração e tal. E tudo isso fez com que o rádio fosse muito forte na minha vida sempre. E é um veículo que me encanta desde que eu sou muito pequeno. Então, como eu disse, eu cresci querendo trabalhar em rádio, querendo ser narrador de rádio. E por isso que eu fui atrás desse sonho. Fiz faculdade de jornalismo pensando nisso. E felizmente consegui em algum momento da minha vida realizar esse desejo. Repito, não imaginava que eu fosse trabalhar em televisão um dia. Hoje, a televisão é minha atividade principal, mas o rádio está sempre no meu coração. Então, quando eu estava no segundo colegial, eu estava procurando emprego, eu tinha 16 anos. E aí, eu, olhando nos jornais, isso era 1996, então eu tinha 17, na verdade. Apareceu lá um anúncio de uma faculdade que estava promovendo cursos de extensão universitária, que você não precisava ser universitário para fazer. Era um curso livre, qualquer pessoa podia fazer. Eu estava ainda no segundo colegial, então eu não... Estava no terceiro colegial. Eu ainda não tinha entrado na faculdade, mas tinha um curso de jornalismo esportivo. E eu queria ter certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Naquele mesmo ano, eu já tinha participado de uma atividade promovida pela minha escola, em que você participava de um seminário conversando com com várias pessoas de diversas profissões. Então você ia para um grande evento em que tinha lá veterinário, advogado, médico, engenheiro, e você podia tirar dúvidas sobre as profissões nesses painéis. E eu fui assistir a palestra de jornalismo do Hermano Henning, que na época já estava no SBT, se eu não me engano. E ali eu tive convicção de que o jornalismo era para mim, porque eu escrevia bem, eu gostava de fazer redações, eu gostava de escrever crônicas e tal. Só que aí teve esse outro curso que era focado no jornalismo esportivo. Quem ministrava o curso era o Flávio Prado. Na época era comentarista da Rádio Jovem Pan, como ele está lá até hoje, era também da TV Cultura, hoje ele está na TV Gazeta de São Paulo. E esse curso era pago. E eu não tinha esse dinheiro, porque eu trabalhava como monitor de festa infantil em buffet. Que era uma graninha, assim, equivalente a R$40 por dia hoje, sei lá. E não dava. Mas aí a minha mãe conseguiu um empréstimo com a patroa dela. Minha mãe foi diarista a vida inteira, né? Minha mãe conseguiu um empréstimo com a patroa dela e eu fui fazer o curso.
E no curso, uma das coisas do curso era simular uma transmissão. A gente foi para um ginásio e transmitiu um jogo de futsal de crianças. Garotos de 14 a 16 anos que disputavam um campeonato estudantil, inclusive promovido pela própria Rádio Jovem Pan. A gente transmitiu um jogo desse torneio. Com transmissão mesmo, assim, era uma equipe de rádio, narrador, comentarista, repórter. E foi ali que eu tive a minha primeira experiência de todas como narrador para valer. Porque em casa, na Copa de 94, eu fingia que narrava. A TV Bandeirantes passava todos os jogos do dia e no final do dia ela reprisava o melhor jogo do dia. E eu, na hora do jogo ao vivo, eu anotava as escalações num caderno e na hora da reprise eu baixava o volume da televisão e eu narrava. Ali era o meu laboratório, digamos assim. Mas isso foi em 94. Isso que eu estou contando agora desse curso é de 96 já. E aí eu fui lá, fiz a narração, o Flávio gostou, falou, acho que você tem futuro. Guarda essa fita aqui com você e tal, e vamos ver o que acontece lá pra frente. Eu tinha 17, tinha acabado de completar 18 anos. E o curso também consistia em visitar a rádio para saber como é que funcionam os bastidores da rádio. E o curso tinha umas 20 pessoas, então para não ir todo mundo de uma vez só, porque ia sobrecarregar, ia superlotar a rádio, iam 4, 5 pessoas a cada final de semana. Botei meu nome lá um dia na lista, fui. No outro final de semana, depois que todo mundo rodou, eu falei, posso ir de novo? Aí acabou que o curso tinha 10 semanas, das 10 semanas eu devo ter ido umas 3 ou 4, eu estava lá. E quando acabou o curso, eu pedi para continuar indo. Porque aquilo absolutamente me encantou. E eu sentia que era aquilo, eu queria aprender mais sobre aquilo. Ele falou, você quer continuar? Porque daí eu comecei a ajudar na produção de um programa lá. Um programa sobre futebol internacional. Você quer continuar vindo? Tudo bem, mas eu não posso te pagar. Eu falei, não, mas eu não é isso que eu quero o aprendizado. Isso foi em setembro de 96. No final daquele ano eu entrei na faculdade. Comecei a cursar jornalismo, já tendo esse trabalho como produtor, freelancer ou não remunerado, enfim, estágio não remunerado, enfim. Eu ia lá uma vez por semana aos sábados e passava 3, 4 horas lá ajudando na produção desse programa de futebol internacional. Logo depois desse programa, vinha um programa sobre automobilismo, que é uma outra paixão que eu tenho. Eu gosto muito de Fórmula 1, sempre gostei. E aí acabou que em janeiro, que eu já estava lá uns 2, 3 meses, depois que o curso tinha terminado, eu me ofereci para produzir também o programa de Fórmula 1, porque o programa de Fórmula 1 não tinha produtor nenhum. O Flávio Gomes, que hoje está na Fox, ele era o apresentador do programa, e ele fazia tudo, ele batia escanteio e corria para cabecear. Assim, o programa estava no break, ele corria até a central técnica, ligava para piloto, plugava o piloto, dava a volta, fazia a entrevista. Falei, né? Pô, ainda mais é um assunto que eu gosto, então deixa eu me oferecer para ajudar. Pelo mesmo salário, continuei não ganhando nada. Mas era mais um aprendizado e era numa área que eu gostava. E assim eu fiquei na Jovem Pan durante 2 anos e pouco, indo todos os sábados e ficando lá das 9 da manhã até as 3 da tarde, produzindo esses 2 programas. Nesse meio tempo, eu comecei a entrar no ar, porque o programa de futebol internacional era dividido em boletins sobre campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato francês, alemão, japonês, italiano e tal. O cidadão que fazia o boletim do campeonato espanhol, ele saiu do programa. E aí o Flávio virou para mim e falou assim, você não quer assumir os boletins do futebol da Espanha? Então, além de produzir o programa, ajudar na produção, porque não era só eu, tinha mais um grupo de 3, 4 estudantes, eu também fazia os boletins do futebol espanhol. Foi aí que eu comecei a entrar no ar, em julho de 97, dias antes de eu completar 19 anos. E aquilo começou a chamar a atenção da rádio, porque eu fazia direitinho os boletins e tal, eu era muito moleque. Então a rádio identificou ali em mim algum potencial. Eles me ofereceram uma vaga no jornalismo geral, mas eu não quis, porque eu queria o esporte. Então eu falei, não, eu prefiro esperar, quando vocês tiverem uma vaga no esporte, eu prefiro entrar pelo esporte. Continuo fazendo aqui o que eu estou fazendo e tudo bem. E paralelamente a isso eu trabalhava, porque eu
tinha que pagar a faculdade, os meus pais não tinham como me ajudar e tudo mais, eu tinha que tentar ajudar em casa e tal. E eu consegui um emprego para pelo menos empatar o valor da mensalidade da faculdade, e assim eu fui tocando. Aí, também, com o passar do tempo, eu comecei a ir aos domingos para ajudar numa outra coisa, que era a rádio escuta. Porque hoje, quando os jogos do Campeonato Brasileiro estão rolando, tem pay-per-view de todos os jogos, você consegue ver todos os jogos da Série A, da Série B, você vê ali ao vivo. Naquela época não era assim, e a gente também tinha jogos do Campeonato Paulista, e a gente tinha um placar muito completo, a Jovem Pan se orgulhava de ser o placar mais completo assim, do rádio. A gente dava resultado de jogo de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, Campeonato Paulista, Gaúcho, Carioca, Mineiro, Amazonense, Paraense, Paraibano, Brasil inteiro. E como é que você fazia para pegar os resultados desses jogos? Você tinha que ligar para os estádios. Ligar ou para as rádios ou para os estádios, porque jogo da quinta divisão não tem nenhuma rádio transmitindo. Mas como é que você vai descobrir o resultado, sei lá, de Votuporanguense e Velo Clube? Liga para o estádio de Votuporanga. Ah, mas quem é que atende? Às vezes é o segurança que atende o telefone. Ah, quanto que tá o jogo? Ah, tá 1-0. Para quem? Ah, pro Votuporanguense. Quem fez o gol? Não tem a menor ideia. Não importa, mas você pelo menos tinha o resultado do jogo. Então, eu ficava numa mesa com mais 3 ou 4 produtores, a gente com a tabela de jogos, do lado da tabela do nome do estádio tinha um telefone. A gente ficava ligando, fazendo a ronda de estádio por estádio. De 10 em 10 minutos a gente ligava, para saber se tinha saído algum gol nesses últimos minutos, para atualizar o placar. Que era uma coisa que era um ponto de honra para a rádio ter esse placar atualizado e completo e tal. Então eu ia aos sábados para produzir os programas, e aos domingos para ajudar na coleta de resultados. Depois comecei a ajudar também a separar a sonora para repórter, depois de jogo. Comecei a ajudar na produção do fim de semana. Até que em setembro de 99, 3 anos depois praticamente do que eu tinha começado, a Jovem Pan decidiu me contratar. Mas tem que abrir um parênteses aí, porque a oportunidade como narrador veio antes disso. Convivendo com as pessoas na rádio, aos fins de semana, as pessoas passaram a saber que eu tinha vontade de ser narrador. E aí, o rapaz que era o plantão esportivo titular da rádio, conhecia um cara numa rádio de São Bernardo do Campo, que é na Grande São Paulo, que estava montando uma equipe. E aí, ele me passou o contato desse rapaz, eu liguei para ele e falei, fiquei sabendo que você está montando uma equipe e tal, eu já trabalho como rádio escuta na Rádio Jovem Pan e gostaria de ter uma oportunidade como narrador. Eu falei, então vem aí no final de semana. É o estádio 1º de Maio, estádio que foi histórico, inclusive, para manifestações políticas do Lula e manifestações políticas dos metalúrgicos no final dos anos 70. O estádio foi reformado recentemente quando o São Bernardo subiu para a primeira divisão do futebol paulista. Era um jogo entre São Bernardo e confesso que não me lembro quem mais. Mas eu fui. Saí da minha casa no domingo, meio-dia, peguei um trólebus, 1h e pouco de ônibus até São Bernardo. E aí cheguei lá, me apresentei e falei, lembra que eu liguei pra você? Eu falei, então tá. O jogo começa daqui a pouco. Tal. A gente já tem um rapaz pra narrar hoje, mas eu queria ver se cada um narrava um tempo, pra dar oportunidade pros dois. Tudo bem pra você? Eu falei, não, tudo bem. Aí o rapaz narrou o primeiro tempo, eu narraria o segundo. Chegou no intervalo, o rapaz que tinha narrado o primeiro tempo pediu para narrar mais 15 minutos. O chefe da equipe falou, tudo bem para você? Eu falei, não, tudo bem. Então, ele narrou o primeiro tempo até os 15 do segundo, eu narrei dos 15 aos 45. O jogo foi um belo 0-0, não aconteceu nada, mas o dono o chefe da rádio gostou mais de mim. E falou, semana que vem vai ter um outro jogo X, inclusive era o clássico da cidade, era a Palestra de São Bernardo contra o São Bernardo. A gente queria que você fizesse o jogo pra gente, os 90 minutos. Você topa? Eu falei, topo. E foi aí que eu comecei. Chama-se Rádio Paraty, existe até hoje. E foi aí que eu comecei, eu virei o narrador da rádio. Todo domingo eu ia lá fazer um jogo da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Porque era um estádio em São Bernardo, numa semana o São Bernardo jogava em casa, na outra semana o Palestra jogava em casa. Então sempre tinha um jogo para fazer. E aí a gente começou a fazer também outros eventos, campeonatos de
futebol de várzea da região, campeonato de futebol society, torneios de handball, porque o time do MESC de São Bernardo era muito forte no handball. Era campeão de Liga Nacional e tal. A gente começou a fazer handball feminino. Jogos regionais que eram classificatórios para jogos abertos do interior. Todo tipo de competição a gente sempre fazia. Aí quando a rádio me contratou de verdade, no final de 99, eu tive que sair do esquema de São Bernardo, porque eu passaria a dar expediente na rádio todos os dias e uma carga horária e tal. Aí eu tive que parar de fazer isso. E só voltei a narrar em rádio depois que eu saí da Jovem Pan, em 2005. Porque aí na Jovem Pan minha vida tomou outro caminho. Eu virei plantão, âncora, apresentador de estúdio, fui repórter de Fórmula 1 por 3 temporadas, mas oportunidades como narrador na Jovem Pan eu não tive muitas. Assim, é engraçado porque a paixão para fazer é a mesma. A seriedade para encarar aquilo é a mesma. Putz, que legal que eu vou fazer a Copa do Mundo, que pelo menos se afinal for Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, Brasil e França, Espanha, só de pensar arrepia. Mas a fagulha, a vontade, o desejo é o mesmo de maio de 98. Daquele jogo de São Bernardo, daquele jogo do Palestra. Porque como é o sonho de infância, é uma diversão. É como se fosse o meu brinquedo favorito. E aos 40 anos de idade eu continuo podendo lidar com ele. Então, no final das contas, é a mesma coisa. Então, aí eu preciso dividir em 2 partes, ou 3, porque tem um momento fora da lei aí. Eu não sei se eu devia contar, mas eu vou contar, até porque não vai me acontecer mais nada, porque também se acontecer não tem que ser comigo. Já prescreveu. Já prescreveu. Em 98, na rádio de São Bernardo, que era uma rádio comunitária, a gente fez os Jogos da Copa. Sim, a gente não pagou pelos direitos, mas assim, 98 era tudo mato, né? Então, a gente tubou, assim, a gente transmitiu os Jogos da Copa. Os Jogos do Brasil, né? Só os Jogos do Brasil, não todos os jogos, só os Jogos do Brasil. A gente falava pra... O sinal da rádio pegava em 8 quarteirões. Assim, quem é que vai saber que a gente tá fazendo jogos? Bem, vamos fazer. E aí, depois que a gente não fez a estreia do Brasil, fez a partir do segundo jogo. Quando começou o mata-mata, a gente mudou de patamar, que a gente começou a ir pra rua. A gente tinha um lugar em São Bernardo, que era uma casa de forró, que abria para os Jogos do Brasil. Eles botavam o jogo no telão, as pessoas iam para lá, assim, 400 pessoas, 500 pessoas, o lugar lotava, e a casa ganhava dinheiro vendendo comida, vendendo bebida. Era um ponto de concentração de público em São Bernardo para as pessoas verem o jogo. Então a gente começou a ir para esse lugar e narrar os jogos de lá, porque a gente tinha o som ambiente da torcida, a reação do público e tal, porque nos jogos que a gente fazia no estúdio da rádio, era aquele som ambiente gravado, falso, não tinha o calor do jogo ali. Pelo menos, nessas transmissões, nesse lugar chamado Coco Louco, o forró chique do ABC, tinha o ambiente da galera. Então as pessoas xingando, gritando, torcendo pelo Brasil. E eu transmitia por telefone. Assim, eu tinha um aparelho de telefone na mão e ficava aqui narrando, tal. Quando era tirado de meta, eu punha o telefone na boca do repórter, ele falava alguma coisa, eu voltava, e o comentarista também e tal. E era assim, totalmente no improviso. Mas era muito divertido. Então, eu já narrei uma final de Copa do Mundo, se for pensar nisso. Eu narrei Brasil e França em 98. Dias antes de completar 20 anos de idade. E como eu disse, é a mesma coisa. Então, pra mim, aquilo era real. Mesmo eu não estando na França, mesmo eu estando no meio de 500 pessoas vendo um jogo pelo telão, com o som do Galvão Bueno ao fundo, porque pro público o som era do Galvão, era o som da TV Globo. Mas eu tava lá concentrado na minha tarefa, no meu sonho,
no meu brinquedo. E eu chorei no dia que o Brasil perdeu a Copa da França. Porque, porra, eu teria narrado o Brasil campeão do mundo aos 19 anos. Não importa que 200 pessoas ouviram, que minha mãe não ouviu, que ninguém ouviu. Eu tava lá, eu tava fazendo. Pra mim, dava no mesmo. E aí foi um dia chocante, porque a gente também só ficou sabendo do problema do Ronaldo, que ele ficou fora da Copa ali minutos antes, porque a gente não tinha o som da transmissão da TV o tempo todo. O som da transmissão da TV só abriu ali 10 minutos antes. E aí eu não, tipo, mas o Ronaldo não vai jogar, não sei o quê. Tá, como assim o Edmundo saiu na escalação? Então. E foi engraçado. Então, assim, essa de 98 foi a minha primeira Copa do Mundo como narrador. Mas ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E não existe nenhum registro, não existe nenhuma gravação, não existe nada. Eu até lamento isso. Também não sei, porque você imagina assim, Jogos do Brasil, quem é que vai, né, assim, achar uma rádio comunitária que pega muito mal, que só pega numa área super restrita, tem que ser uma coisa muito específica, né? Então, pouquíssima gente deve ter ouvido, mas tudo bem, como eu disse, não me importa. Aí fecha esse parênteses, aí dentro da lei, a primeira Copa como narrador foi em 2006, na Alemanha, mas eu não fui para a Alemanha, eu fiquei no Brasil, já na ESPN, e tive a oportunidade de fazer alguns jogos menores. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu fiz na vida foi Coreia do Sul e Togo, o jogo da primeira fase. E depois eu fiz um jogo da Costa Rica, não me lembro contra quem. E eu fiquei mais na retaguarda de estúdio, apresentando programas entre um jogo e outro. Tem aquele buraco de 1 hora entre uma partida e outra, então eu fiquei mais nisso. Na Copa de 2010, eu fui para coordenar o trabalho da Rádio Eldorado e ESPN na época. Então, o meu trabalho como narrador ficou um pouco mais reduzido. Eu devo ter feito 3 jogos na TV, fiz uma meia dúzia de jogos na rádio, mas a minha tarefa principal era outra, era coordenar a rádio. Mas eu dei sorte, porque eu fiz 3 jogos na TV, eu fiz um jogo no estádio. 2 jogos eu fiz do IBC e um jogo eu fiz no estádio. Uruguai e Gana. Aquela quarta de final absurda em que o Luis Soares faz um pênalti no último lance, o Asamoah Gyan perde o pênalti, o jogo vai para a prorrogação. Aliás, o jogo vai para os pênaltis. Ali já era o último lance da prorrogação. O jogo vai para os pênaltis e nos pênaltis o Uruguai se classifica. Então, se for o jogo mais louco da Copa, foi um dos jogos mais loucos de todas as Copas. E eu tava nesse, foi o único jogo que eu narrei no estádio naquela Copa. Então, assim, se fosse para escolher um, né? Não fui eu que escolhi, mas se fosse para escolher um, não podia ter escolhido melhor. E na Copa de 2014, aí o projeto da rádio já não existia mais, eu tava na Copa do Brasil como narrador apenas. E é engraçado porque na primeira fase da Copa eu fiz jogos menores só. Assim, eu não fiz nenhum cabeça de chave na primeira fase. Eu fiz Colômbia e Grécia, Suíça e Equador, Coreia do Sul e Argélia, Estados Unidos e Gana. Jogos desse porte. E talvez outro narrador ficasse triste. Fala, poxa, eu tô me sentindo desprestigiado. Não fiz nenhum jogo nem de Alemanha, nem de Portugal, nem da Espanha, nem da Inglaterra, nem da Itália. Mas, de novo, pra mim, não importa que jogo é, eu encaro do mesmo jeito. E aí, falei, meu, é Copa do Mundo, é jogo de Copa do Mundo. Eu não tenho que ficar chateado por não estar fazendo um jogo principal. Eu tenho que pegar esse jogo aqui e fazer da melhor forma possível. E eu comecei a pesquisar. Assim, eu sempre fui muito preocupado com a informação. Eu sempre achei que informação nunca é demais. Você sempre pode acrescentar, agregar algo nas transmissões, com uma curiosidade, com uma estatística, com uma história. E eu comecei a pesquisar coisas para tentar, mesmo sendo um jogo menor, agregar conteúdo nessas transmissões. Eu
pesquisava feito um louco. Eu chegava... Porque eu sabia da escala muito em cima. Eu sabia 2 dias antes. Então eu chegava às 7 horas da manhã na TV e começava a fuçar. Porque o jogo era 4 da tarde e eu tinha ali 5, 6 horas para fazer o meu trabalho. E as coisas começaram a funcionar mesmo nesses jogos menores. Me lembro que eu fiz Estados Unidos e Gana. Foi um jogo em Natal, na Arena das Dunas. Eu não viajava para os jogos, eu ficava em São Paulo, fazendo de São Paulo. Então, o jogo era em Belo Horizonte, no dia seguinte era em Manaus, no dia seguinte era em Cuiabá, no dia seguinte era em Natal, mas eu estava sempre em São Paulo, não viajei para nenhum desses lugares. E nesse jogo de Natal, eu me lembrava de alguma coisa da escola. Eu falei assim, putz, mas Natal e Estados Unidos tem alguma coisa. Eu me lembro que tem alguma coisa, o que é? Aí eu fui pesquisar e relembrei, eu descobri, eu recapitulei que a maior base americana fora dos Estados Unidos na Segunda Guerra tinha sido a base de Parnamirim, em Natal. A cidade de Natal cresceu e se desenvolveu por causa da presença americana lá na Segunda Guerra. A população da cidade saltou, se não me engano, de 10 mil para 50 mil por causa da Segunda Guerra para servir como base para os americanos. Em algum momento do jogo Estados Unidos e Gana eu contei essa história. Tipo, tem um jogador saindo de maca, eu falei, aproveitar que o jogo está parado. Vocês sabiam que a relação dos Estados Unidos com o Natal? Eu contei. Não é uma coisa inédita. A gente aprende isso nos livros de história na escola. Por isso que eu tinha uma referência. Aí terminou o jogo, eu voltei para a redação para pegar as minhas coisas e ir embora para casa. Tinha um e-mail de um professor de história de uma escola do Rio de Janeiro, dizendo: que legal que você lembrou dessa história, obrigado por ter lembrado, um conteúdo que eu achei interessante, vou mencionar com os meus alunos amanhã, não sei o que. Aí eu não consegui segurar o sorriso, eu falei, putz, fiz a diferença pra alguém, essa historinha que eu contei fez a diferença. E aí eu fui tocando a primeira fase, e a primeira fase terminou, como eu disse, eu fazendo só os jogos menores, mas feliz da vida do mesmo jeito. E aí quando chegou o mata-mata, eles me escalaram para um jogo de mata-mata no estádio. Eu fui para Porto Alegre fazer Alemanha e Argélia. E talvez tenha sido o jogo mais enroscado da Alemanha na Copa inteira. Porque o goleiro da Argélia fez 20 e tantas defesas. O jogo foi para prorrogação, a Alemanha só ganhou na prorrogação e tal. E foi um jogo muito legal. Porque, como eu disse, o goleiro da Argélia foi um dos destaques do jogo. Foi um bombardeio da Alemanha, mas a Argélia se segurou e tal e perdeu só no finalzinho. 2-1, e na última bola, no último minuto, a Argélia ainda mandou uma bola para a área, quase empata o jogo e tal. E foi um baita jogo. E ali, eu tinha para mim que a minha Copa tinha acabado. Eu tinha convicção de que ali tinha sido o meu último jogo na Copa, imaginando a hierarquia do que tinha acontecido até então nas escalas. E eu me lembro que eu tirei uma foto no Beira-Rio, junto com o Gustavo Hoffmann, que era o comentarista que fez comigo aquela transmissão, e eu postei, e até falei assim, puxa, que legal que, já que era para terminar a Copa, que eu consegui terminar com um jogo legal, fazendo um jogo em loco, e valeu Copa, e foi legal demais, e não sei o que e tal. Quando eu chego no hotel, tem uma mensagem de um dos caras da redação dizendo assim: quem disse que foi seu último jogo? Aí eu respondi: você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo? Silêncio do outro lado. No dia seguinte eu volto para São Paulo. Aí a chefia vira para mim e fala assim: você vai para Brasília fazer as quartas de final Argentina e Bélgica. Eu falei, nossa. E aí eu fui. E a Argentina ganhou da Bélgica por 1-0, também foi um jogo com contornos de drama no final e tal. Nunca tinha ido a Brasília, então tive a chance de conhecer Brasília. O estádio Mané Garrincha é monumental. É uma pena que ele não seja usado, porque Brasília não tem uma demanda de futebol para um estádio daquele, mas um dos elefantes brancos que a gente construiu aí para a Copa, infelizmente. Mas ali eu fiquei
muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer um segundo jogo no estádio, um jogo de uma seleção importante como a Argentina e tal. E aí, acabou o jogo da Argentina, aquele era o mesmo dia de Holanda e Costa Rica. O jogo que a Holanda trocou de goleiro no final para disputa de pênaltis, entrou o Cru e tal. Acabou a Alemanha e Bélgica, Argentina e Bélgica. Acabou a Argentina e Bélgica, a gente foi almoçar, Mauro César Pereira e eu, assistindo Holanda e Costa Rica. Terminou Holanda e Costa Rica, a gente ficou no bar, no restaurante a tarde inteira, almoçando e vendo o jogo. Ficamos lá 3 horas. Acabou o jogo, eu volto pro hotel para arrumar as coisas e no dia seguinte voltar para São Paulo. Aí bate o e-mail da escala, semifinal Argentina e Holanda. Eu falei, cara, eu comecei com Colômbia e Grécia e vou terminar com a semifinal da Copa. Foi meio chocante. E aí depois eu ouvi que tinha sido por conta do trabalho que eu tinha feito ao longo do mês nos jogos da primeira fase, a seriedade com que eu tinha encarado aqueles jogos, a maneira como eu tinha tratado Suíça e Equador da mesma forma que fosse um Itália e Inglaterra. E aí acabou que eu narrei uma semifinal de Copa. É difícil esse período longe da família. Eu acho que já foi mais difícil porque quando a criança... Meu filho agora tem 6 anos. É mais difícil pra mim. Porque pra ele, por exemplo, assim, a Olimpíada de Londres, ele tinha acabado de nascer, tinha meses, e eu fiquei fora por causa da Olimpíada de Londres. Ele tinha meses, ele nem se lembra, ele não faz a menor ideia. Eu que sofri de estar longe dele. Aliás, tem uma história curiosa dessa Olimpíada de Londres também, que não tem a ver com Copa, mas já que aqui nós estamos contando história, meu filho tinha, ele é de março, então ele tinha 4 meses, 5 meses na Olimpíada de Londres. E a Olimpíada estava terminando e no domingo que a Olimpíada terminava, era Dia dos Pais no Brasil. E naquela semana, na primeira semana da Olimpíada, a Olimpíada tem 2 semanas, na primeira semana da Olimpíada, eu tinha narrado as minhas primeiras medalhas do Brasil. 2 medalhas de bronze no judô. Uma da Mayra Aguiar e outra do Rafael Baby. E Rafael Silva Baby. E aí, na segunda semana da Olimpíada, no último dia da Olimpíada, era Dia dos Pais no Brasil. 2 dias antes, na sexta-feira, a Olimpíada terminava no domingo. 2 dias antes, na sexta-feira, eu chego na redação, em cima do computador que eu costumava usar, tinha uma caixa dos Correios Brasileiros, destinada a mim, com o remetente meu filho. Como assim, moleque? Tem 4 meses. E era Dia dos Pais depois de amanhã. Aí eu falei, tem coisa aí. Abri a caixa, tinha uma camiseta com a foto do meu filho vestido de judoca, escrito embaixo, Papai Vale Ouro. Por causa das medalhas que eu tinha narrado na semana anterior. E se hoje aqui, 6 anos depois, eu já estou quase não conseguindo falar, você imagina aquele dia. Que eu tinha passado o meu aniversário em Londres, porque no 29 de julho de 2012 a Olimpíada estava rolando, e o Dia dos Pais eu estava em Londres. Meu primeiro Dia dos Pais, meu filho tinha 4 meses. Então ali foi muito difícil. A profissão ela não é fácil, porque ela, principalmente essa função de trabalhar com esporte e de ter que, muitas vezes, ter os dias do fim de semana, quando todo mundo está relaxando, como seus dias mais importantes,
ele faz com que você, muitas vezes, tenha que abrir mão de algumas coisas. Então, no meu primeiro dia dos pais, eu estava em Londres. No primeiro dia de aula do meu filho, eu estava em Nova York, porque era semana de Super Bowl, e eu estava lá para cobrir a final do futebol americano. E não estava ao lado do meu filho no primeiro dia de aula dele. Primeira festa junina na escola, também perdi. Felizmente eu estava ao lado dele quando ele deu os primeiros passos. Quando ele fez a primeira garatuja, escrevendo o nome dele ali com 3 anos e pouquinho. E a gente quer estar presente em todos esses momentos porque não tem segunda chance. Mas tem hora que não dá. E a gente faz por eles também. Então, em algum momento lá na frente, eu provavelmente vou pedir desculpas a ele por não ter estado perto. Mas ele também provavelmente vai entender, quando ele for maior, que eu também estava fazendo por ele. Então, assim, eu quero muito que o Brasil seja campeão do mundo. Pensando como narrador. Vai ser uma coisa inesquecível. Por outro lado, eu não vou abraçar meu filho se o Brasil for campeão do mundo. Não vou estar com ele torcendo ali pelo Brasil. E a gente não vai poder se abraçar na hora, comemorar os gols do Brasil, se o Brasil for campeão do mundo. Isso faz parte do jogo. E a gente tenta compensar nos outros momentos, né? É assim. Tem a parte... Então, quando eu disse que eu sofro mais do que ele, primeiro que, como eu disse, em 2012 ele tinha 4 meses. Não sabia do que se tratava. E ele vai sentir saudade, obviamente, mas tem um lado bom pra ele. Criança adora dormir na cama dos pais. E aí quando eu contei pra ele que eu ia ficar 40 dias fora, a primeira reação foi: vou dormir 40 dias na cama da mamãe. Pilantra, safado. Mas é isso. Ele tá feliz porque ele vai dormir 40 dias na cama da mamãe. E se bem que semana passada, conversando sobre a viagem e tal, ele veio perguntar, e eu senti que ele ficou meio assim porque tá chegando, né? Nós estamos gravando isso aqui há 10 dias de eu embarcar. Então ele tá sentindo também o baque de que tá chegando a hora. Mas tudo bem, ele vai dormir 40 dias na cama da mamãe. O rádio é um veículo especial para mim por conta daquilo que eu contei no começo. A minha mãe era uma ouvinte de rádio muito assídua, de comunicadores, assim, de comunicadores populares mesmo. Que cara que lê a carta da vovó, ou tinha um quadro do Eli Corrêa que era o Que Saudade de Você, em que ele também lia cartas de amor e não sei o que e tal. E a mãe ouvia tudo isso. Eu acordava com o Zé Bétio, que é um comunicador caipira de tudo, assim e tal, mas aquele jeitão dele que ele fazia umas brincadeiras de sonoplastia. Então na hora que ele estava chegando, ele chegava através de um trem. Então vinha um barulho do trem. O trem, estamos chegando, não sei o que e tal. São 6 horas, 8 minutos e meio, agora 6 e 8 e meio, 6 e 8 e meio. Dona Maria, chamou o marido e o filho, eles não acordaram, joga água nele. Entrava o efeito. Plá! Mais água! Plá! E essas coisas faziam parte do meu imaginário. Eu sonhava conhecer o Zé Bétio pessoalmente. Então o rádio era muito forte para mim, muito mais do que a televisão. Até porque a televisão, ela não tinha esse viés de informação, de prestação de serviço, ou até de entretenimento no dia a dia que ela tem hoje. Naquela época, as manhãs eram dedicadas a desenho, programação infantil, basicamente. Eu só ligava a televisão para ver Caverna do Dragão, assim, que eu adorava.
mas o resto do tempo o rádio ficava ligado. E o futebol era muito marcante também no rádio para mim. Como eu disse, nos anos 80, a televisão só entrava no futebol nas finais. Mas quarta e domingo era rádio. Então era Osmar Santos, era Luiz Roberto, era Paulo Soares, era Fiore Giliotti, era Zé Silvério depois, nos anos 90. Era esses caras faziam parte do meu imaginário e do meu dia a dia, eram os meus amigos. O rádio é muito companheiro, né? Você nunca se sente sozinho, você tem um radinho ali, você tá sempre com alguém. Então foi a partir daí que eu criei essa paixão pelo veículo rádio, não só pelo futebol rádio, mas pelo veículo de uma maneira geral. E a oportunidade foi totalmente inesperada. A gente já sabia, eu já sabia que a ESPN não ia fazer a Copa do Mundo de 2018 por questão de compra de direitos. Economicamente era inviável. E eu tava conformado a fazer o quê? Não tem. A TV ia fazer alguma cobertura da Copa do Mundo. Eu imaginava que eu estaria envolvido nela de algum jeito, mas sem a transmissão dos jogos, né? E aí, final de janeiro, uma luz no fim do túnel, assim. Eu conheço o Thiago Arantes há pelo menos 10 anos, mais 15 anos, porque o Thiago e eu fomos redatores do mesmo site sobre automobilismo. Falei aqui da minha paixão por Fórmula 1, né? O Flávio Gomes, eu produzi o programa do Flávio na rádio. Em 2000, o Flávio lançou um site de automobilismo que existe até hoje, que é o grandepremio.com.br, e eu fui um dos fundadores, digamos assim. Fiquei no site até 2002, quando eu tive que focar mais na rádio. E aí, anos depois, o Thiago Arantes entrou como redator do mesmo site. A gente chegou até a ser redator de sites concorrentes e tal, mas a gente começou a se trombar em coberturas e tal, e a redação da rádio fica no mesmo prédio do escritório da redação do Grande Prêmio. Então, eu continuava visitando a redação do Grande Prêmio pela amizade com o Flávio, mesmo não estando mais lá. E aí, conheci o Thiago nessas, e a gente ficou muito próximo. E o Thiago, antes mesmo dele, porque a gente trabalhou junto na ESPN, mas antes mesmo dele ir trabalhar na ESPN, ele me ajudou. A primeira transmissão de NBA que eu fiz na vida foi em dezembro de 2005. Eu acompanhava basquete, mas não tinha um conhecimento profundo sobre a NBA. E o Thiago era um tarado por NBA na época. E ele me ajudou me deu dicas sobre informações, sobre onde pesquisar informações, me ajudou com informações sobre os times do jogo que eu ia fazer, pesquisou com amigos também. Ele me deu uma força muito grande naquela primeira transmissão de NBA. E anos depois, acabou que o Thiago foi trabalhar na ESPN, como redator do site, como repórter do site. E a gente acabou indo junto para algumas coberturas, a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Eu estava pela ESPN, ele estava como voluntário da FIFA. Depois a Olimpíada de Londres, nós dois pela ESPN, a gente ficou muito próximo naquela época e nós somos muito amigos desde então. E aí o Thiago me manda uma mensagem no final de janeiro, dizendo: a Rádio 730 de Goiânia vai mudar de nome, está passando por uma reformulação, não sei o quê, eles têm o projeto da Copa do Mundo e eles estão atrás de um narrador. Você acha que eu posso indicar o seu nome? Eu falei, não sei, acho que a ESPN não vai liberar, é difícil. Ele falou, tá bom. Passa uma semana e falou assim, falei do seu nome. Tipo, dane-se, entendeu? Dane-se, falei do seu nome. Eu falei, os caras gostaram. Acharam que pode ser uma boa, não sei o quê, porque você tem uma projeção boa nacionalmente, estão procurando uma linguagem mais jovem e tal. Posso passar seu contato pro pessoal da rádio? Eu falei, pode, mas vamos ver o que acontece, né? E aí a gente começou a conversar e o único jeito que tinha da coisa funcionar era eu envolver a ESPN também para que eu pudesse colaborar com os dois lados. Mas quando eu fui falar com a ESPN, eu não estava muito esperançoso.
de que a ESPN fosse topar. E no final das contas, eles acharam uma ideia boa, porque eles passariam a ter mais uma pessoa na Rússia. Então seria bom para eles reforçar a cobertura lá. Para mim seria ótimo, porque eu ia narrar uma Copa do Mundo que eu não tinha mais esperança de participar como narrador. E para a rádio também, porque a rádio conseguiu adicionar ao projeto alguém que ela tinha interesse de adicionar. Então acabou sendo um pequeno milagre, mas deu certo. Não, nunca, ainda não. Talvez no voo para a Rússia eu viaje pensando 200 maneiras diferentes do Brasil ser campeão do mundo. Mas um cara que eu gostaria que fizesse uma Copa. É muito óbvio falar em Neymar, entendeu? Coroar o Neymar, gol da Copa, gol do título do Neymar. Eu gostaria que o gol do título fosse do Roberto Firmino. Um cara que, quando surgiu, a gente torcia o nariz, desconfiava, será que ele dá conta? Tá? E o que ele fez nessa temporada para se apresentar para o torcedor brasileiro e dizer, ó, pode confiar em mim. É um cara que deu a volta por cima, porque ele era olhado com desconfiança e hoje é um cara indiscutível. Embora talvez não seja titular na Copa, provavelmente ele não comece a Copa como titular, mas ninguém sabe se ele vai terminar a Copa como titular. Mas você sabe que você pode contar com ele. Então, um cara que acho que por essa volta por cima que ele deu, eu gostaria que ele tivesse uma Copa de sucesso. Se fizer o gol do título, então vai ser demais. Firmino, você é ridículo.